A paz do Senhor para todos os ouvintes, que vos sauda, é seu irmão Cristo, o jovem Carlos, evangelista Carlos. Estamos mais uma vez aqui, amados ouvintes, para a gente trazer uma palavra de Deus ao nosso coração, trazer o alimento para a nossa alma. Nesse momento, amado ouvinte, você que está ouvindo nós, vamos trazer aqui hoje, na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 20, e no versículo 11, é isto mesmo, livro de Apocalipse, no capítulo 20 e no versículo 11, você que está na sua casa, na sua residência, você que está no seu automóvel, você que está na rua, onde quer que você esteja nesse momento, vamos dar uma atenção para a palavra de Deus. Você que pode pegar a Bíblia Sagrada, pegue a Bíblia Sagrada. E você que não pode pegar a palavra de Deus, ouça com audição. Em nome de Cristo, vamos nesse instante ler o texto sagrado. Livro de Apocalipse, é isso mesmo. No capítulo 20 e no versículo 11, o juízo final é o título da pregação de hoje, amado ouvinte. Em nome de Cristo, Apocalipse, capítulo 20, e no versículo 11, diz assim o texto sagrado: E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriu-se os livros, abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Versículo 13: E deu ao mar os mortos, o que neles havia, e a morte e o inferno deram os mortos, que nele havia. Foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados lá de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ouvintes queridos da palavra de Deus, o Senhor acabou de trazer aos nossos ouvidos a Bíblia Sagrada, na verdade, no livro de Isaías capítulo 28, e no versículo 10 fala que a palavra de Deus, ela tem mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então a Bíblia Sagrada, ela navega para lá e para cá, de Gênesis a Apocalipse. Hoje o Senhor quer ensinar a nós de Gênesis a Apocalipse sobre o juízo final. E a Bíblia Sagrada, ela interpreta por ela mesma. Primeiro aos Coríntios, capítulo 2, e versículo 13 fala, claramente, não falamos com palavra de sabedoria humana, mas que o Espírito de Deus ensina, e comparando as coisas espiritual com as espiritual. Então as coisas espiritual têm que ser comparadas com as coisas espiritual. Então Isaías 28, versículo 10 fala na parte C, que tem a Bíblia Sagrada um pouco aqui, um pouco ali. E o Senhor traz sobre um juízo final, sobre um juízo final que vai ter sobre o povo da terra. A palavra de Deus nos chama a atenção para nós, no livro de Naum, capítulo 1, e no versículo 3, que Deus é grande força ao culpado no tempo inocente. Naum 1:3 fala, Deus é tarde em irá, grande força, e ao culpado no tempo inocente, diz a palavra. Então Deus não vai tomar ninguém por inocente. O Senhor, Ele está demonstrando para nós aqui. O juízo vai ser sobre as pessoas que deram ouvido para a palavra e as pessoas que não deram. Porque a Bíblia fala em Lucas capítulo 12, e no versículo 47 fala para nós, diz a palavra de Deus, que quem soube a vontade do Senhor, do seu Senhor, e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Mas quem não soube a vontade do Senhor, Lucas 12:48, não soube a vontade, e fez de coisas dignas de açoite, com poucos açoites, será castigado, diz a palavra. E quem for muito dado, muito requererá.
Quem muito confiou, muito pedirá. Então, Lucas 12:47, quem soube a vontade do Senhor, você ouvinte da palavra de Deus, que ouve, há quanto tempo você ouve a palavra, você soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, você vai ser castigado como diz a sua juízo final. O Senhor traz a entender para nós, ouvintes, que o Senhor escolheu nós, não foi nós que escolheu o Senhor. A Bíblia Sagrada nos traz a entender, em João 15:16, não vós me escolheste a mim, eu escolhi a vocês, eu vos nomeei para que vades e deem fruto, o fruto permanece. Então você é o escolhido para uma obra aqui na terra, Deus escolheu você. Isaías 40, versículo 2, Deus colocou um novo cântico em sua boca, tirou de um lago horrível de lodo, pôs um cântico novo em sua boca. E Deus está demonstrando para nós aqui, este momento, ouvinte da palavra de Deus, somos juízo final. O Senhor diz em Hebreus capítulo 9, e no versículo 27, que o ser humano está ordenado a morrer só uma vez. Depois disso, segue o juízo. Então Hebreus 9:27 fala que o ser humano morre só uma vez. E depois segue o juízo. Então nós temos que entender que quando nós estamos vivos, é necessário nós melhorar nossa vida com o Senhor. Porque o Senhor está demonstrando que Ele vai trazer o juízo a toda obra. Quem está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes capítulo 12, em versículo 13 fala que tudo que se tem ouvido, o fim é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12:14 fala, porque esse é o dever nosso, porque Deus vai trazer juízo. Eclesiastes 12:14, Deus vai trazer juízo, toda obra que está encoberta, quer seja bom, quer seja mal. Então o juízo vai vir, irmão ouvinte, para nós. E você aí, morreu uma vez, acabou, segue só o juízo. O Senhor está demonstrando para nós, bem claramente, em Apocalipse 20, e no versículo 11, que Ele viu, aleluia, um trono branco, glória a Jesus, e todas as nações reunidas diante dele, e o mar Deus morto, o inferno e a morte Deus morto, que estava nele, foram julgados segundo suas obras. E a palavra de Deus chama atenção, Apocalipse 20, versículo 13, que vai abrir os livros. Então o juízo final vai ter livros, plural. O primeiro livro que vai ter sobre o juízo final é o livro da vida, onde se nosso nome está escrito lá ou não está. A Bíblia Sagrada está demonstrando para nós, no livro de Daniel, no capítulo 12, e no versículo 1 fala, Daniel 12, versículo 1, que naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que levanta pelo filho do teu povo. Haverá um tempo de angústia na terra que nunca houve, desde que houve nação. Mas livrar-se-á o teu povo, todo aquele que estiver escrito no livro. Então Daniel capítulo 12, e no versículo 1 na parte C fala, vai livrar-se-á o teu povo, todo aquele que estiver escrito no livro da vida. Então quem está o nome no livro vai ser livre, aleluia, da angústia que a terra vai viver, que nunca houve. A terra viveu períodos difíceis, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a Inquisição da Igreja Católica em Roma, perseguição do povo de Deus, onde várias torturas mataram o povo de Deus. A terra está vivendo um período difícil de doenças, coronavírus, várias doenças surgindo. Porque Efésios capítulo 5, versículo 16 fala, remindo o tempo, por conta os dias são maus. Nós vivemos dias maus sobre a terra, mas a terra vem um período que nunca houve. Vai livrar o seu povo quando aquele estiver escrito no livro da vida. A palavra de Deus chama atenção ainda, ouvinte. Em Lucas capítulo 10, em versículo 19, Jesus disse, Lucas 10, 19, eu dou poder para pisar em serpente e escorpião, toda a força inimiga não fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 20 fala, Lucas 10, 20 diz, mas não alegrais por meu nome sujeito ao espírito imundo, alegra por teu nome está escrito lá no céu. Nós temos que alegrar por isso. Nosso nome está escrito no livro da vida. O primeiro livro é o livro da vida. Em Apocalipse 20, versículo 15, fala 20 e 15 de Apocalipse. Quem não tiver o nome no livro da vida vai ser jogado num lago de fogo. É acesso à segunda morte. Nós temos que aceitar Jesus. Entenda, ouvinte da palavra de Deus, que aceitar Jesus é aceitar a palavra. Porque em Isaías capítulo 55, e no versículo 8 fala
que os nossos pensamentos, os nossos caminhos não são de Deus, diz a palavra de Deus. Então Isaías 55:8, nossos pensamentos, os nossos caminhos não é o de Deus, ouvinte. Entenda, ouvinte da palavra de Deus. Você que tem seguido seus próprios caminhos, fazendo sua própria vontade, você não aceitou ainda a palavra, teu nome não está no livro da vida. A partir do momento que você, João 14:6 diz, João 14:6 diz, João 14:6, eu sou o caminho, sou a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão por mim. A partir do momento que nós aceitamos a palavra, deixamos a palavra ensinar nós, porque ela ensina como veste, como anda, como fala, ensina tudo. Aí você aceitou Jesus, aí teu nome está no livro da vida. Nós temos que ter uma coisa, que vai abrir os livros no juízo final. Vai abrir o livro também, a Bíblia Sagrada, que ela vai condenar nós. Porque a Bíblia salva e condena, ouvinte. Entenda isto. João capítulo 12, João 12:46, Jesus disse, João 12:46, eu sou a luz que veio ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:47, Jesus disse, se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo. Não vim ao mundo para julgar, vim para salvar. João 12:48, João 12:48 fala, já tem quem julgue, a palavra que eu tenho pregado, essa vai julgar no último dia. Então João 12:48, ouvinte, a palavra de Deus que vai julgar nós. O segundo livro é a Bíblia Sagrada, que vai abrir o juízo final. Ela vai salvar e condenar. Se você obedeceu ela, vai te salvar. Porque a palavra é fogo. Nós vamos passar pelo fogo, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus. 1 Coríntios, ouvinte, capítulo 3, versículo 10 fala que nós vamos passar, nossas obras vai passar pelo fogo. Se a obra sofrer de detrério, aleluia, tal será salvo. Então o Senhor está dizendo assim, ouvinte, Jeremias 23, e no versículo, aleluia, 29 diz, não é minha palavra como fogo, como martelo se apenha? Então a palavra é fogo. Vamos passar pela palavra, ouvinte. Não adianta nós correr hoje da palavra. Você, ouvinte, quer correr da palavra, quer andar do jeito que você quer andar, vestir como você quer vestir, quer seguir a moda do mundo, quer seguir as composturas do mundo, ouvinte. Entenda uma coisa, ouvinte. Romanos capítulo 12, e versículo 2 fala, não conformeis com este mundo, transforma na renovação do vosso entendimento, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não conforme com esse mundo, ouvinte. Não queira imitar este mundo, porque a palavra de Deus chama atenção em Gálatas capítulo 5 e no versículo 20, Gálatas 5:20 fala na parte C que existe uma obra da carne chamada emulações. A palavra emulações é um desejo de imitar alguém. Você quer imitar os cantores deste mundo, os cantores que arrepiam o cabelo, esse jogador de bola que arrepia o cabelo, e você tem arrepiado o seu cabelo, querendo imitar o mundo? Não imita o mundo, não imita a atriz novela que traz seu marido, você quer trair também? Você, ouvinte, tem imitado essas coisas? Entenda uma coisa, ouvinte, da palavra de Deus. O Senhor está dizendo que nós temos que imitar só uma pessoa, Jesus Cristo de Nazaré. A palavra de Deus chama atenção. Em 1 Epístola de João 2,6 diz, 1 Epístola de João 2,6, aquele que diz que está em Jesus, deve andar como ele andou. Nós temos que imitar Cristo. Paulo falou, 1 Coríntios 1,16, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos, ouvinte, que imitar nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, como Paulo imitava, glória a Deus, a Cristo. Nós temos que imitar Cristo, ouvinte. O Senhor está demonstrando, ouvinte, aos seus ouvidos, que o Senhor está dando oportunidade para você, ouvinte, da palavra de Deus. Vai ter um juízo, ouvinte. E a palavra de Deus chama atenção que esse juízo vai receber êxito da parte de Deus só aquele que tem misericórdia com o seu próximo. A Bíblia Sagrada chama atenção em Tiago capítulo 2 e no versículo 13, Tiago 2,13, que o juízo de Deus vai ser sem misericórdia
sobre aquele que não tem misericórdia. Mas a misericórdia triunfará no dia do juízo. Então Tiago capítulo 2, versículo 13 fala: quem não tem misericórdia com o seu próximo, Deus não vai ter dele o juízo final. Aleluia! Mas se eu tenho misericórdia com o meu próximo, Deus terá de mim no juízo final. Está tendo misericórdia com o teu próximo, ouvinte? Misericórdia com a sua família? Misericórdia com os seus vizinhos? Como, irmão Carlos, você tem que pregar a palavra para eles, livrar dessas almas do inferno, livrar deste povo. Eu tenho que pregar, irmão Carlos, demais. Entenda, ouvinte, continue pregando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6 fala, diz a palavra de Deus: pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retire a sua mão. A semente é a palavra. Lucas capítulo 8 de Lucas, versículo 11 fala: esta é a parábola, semente é a palavra de Deus. O Senhor está falando, ouvintes da palavra de Deus, e que nesse instante, ouvintes da palavra do Senhor, você muitas vezes quer ser mestre, o Senhor desperta o teu entendimento. Neste momento, Tiago capítulo 3, versículo 1 fala: meus irmãos, muitos de vós não querais ser mestre, que vai receber mais duro juízo. Então Tiago 3 1 fala: meus irmãos, muitos de vós não querais ser mestre, que vai receber duro juízo. Você quer ser mestre, muitas vezes os mestres são os obreiros, são as obreiras, são os pregadores, são os pastores. Esses são mestres. E muitas vezes quer ensinar. Ouvinte, tenha cuidado, você tem vivido a palavra de Deus. Você quer pregar hoje. Quantos pregadores no mundo aumentaram demais? Pregadores demais da conta. Mas tem envergonhado o evangelho do Senhor. Não tem vivido a palavra de Deus. Não tem vivido. O Senhor quer que nós não sejamos só ouvinte. Tiago capítulo 1, versículo 22 fala: não sedes ouvintes somente da palavra, cumpridores da palavra de Deus. Ouvintes, não quer ser mestre, cuidado, vai receber duro juízo, diz o Senhor. Porque a Bíblia Sagrada vai abrir o segundo livro, que é a Bíblia. Ouvintes, vamos passar por ela, e ela vai esclarecer para nós. Em Mateus capítulo 25, Mateus 25, versículo 31 fala: quando Jesus vier na sua glória, os santos anjos virão com ele, ele sentará sobre o trono. Mateus 25 e 32, ele sentará no trono, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele vai apartar. Mateus 25, versículo 33, apartar como aparta as ovelhas os bodes. Ele vai colocar as ovelhas à sua direita, os bodes à esquerda. Mateus capítulo 25, versículo 34, ele vai dizer aos que estão à sua direita: vinde benditos do meu Pai, pois sua herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, versículo 35, porque eu tive fome, tu me deste de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, vestiste-me, adoeci, visitaste-me, estava na prisão, foste-me verde, era estrangeiro, hospedaste-me. Glória a Deus. O Senhor está dizendo, ouvinte, Mateus 25, aleluia. E no verso 36, muitos vão dizer: mas Senhor, quando tiver com fome, te demos comer. Quando fizesse a um desses pequeninos me fizesse. Será que você tem alimentado aquele que tem fome? Irmão, que não tem alimentado. Alimentado em dois sentidos: na área física e na área espiritual. Você tem alimentado, ouvinte? Irmão Carlos, nessa irão, cuidado, irmãos, porque a palavra de Deus está cumprindo. Em 2 Timóteo 3, primeiro, nos últimos dias, alabaclama, diz a palavra de Deus, glória, e virão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3:2, homens amantes de si mesmo, soberbo, amante de si mesmo, amar a si próprio. Se eu estou bem, minha família está bem, o resto, que se dane a linguagem do mundo. É o dia de hoje, ouvinte. Você tem dado alimento para o povo que está com fome? Glória a Deus. A palavra de Deus chama a atenção, ouvinte, para nós. Em Lucas capítulo 3, versículo 11 fala: quem tem duas túnicas, reparte com o irmão. Quem tinha alimento, faça a mesma coisa, diz a palavra. Você tem levado alimento para quem tem fome? Glória a Deus.
Glória a Jesus, ouvintes, cuidado. Cuidado, ouvinte, juízo final. Leva o alimento para quem tem fome. Quando as pessoas com fome, leva Jesus, leva o pão da vida. Oh glória, João capítulo 6 e 48, Jesus disse: eu sou o pão que desceu do céu. Leva alimento, ouvinte, quando as pessoas com fome de ouvir a palavra de Deus. A terra vai viver um momento que vai ter fome. Glória a Deus. Livro de Amós, capítulo 8, versículo 11. Diz o Senhor Jeová: enviarei fome sobre a terra. Não é fome de pão, não é sede de água, de ouvir a palavra de Deus. Amós 8,12. Vai correr vagabundo de mar até o tua buscando a palavra e não vai achar. Ouvinte, você tem alimentado que tem fome? Tem levado água para ter com sede? Leva água, que água que é essa? É o Espírito Santo. Labacalabastarabaclama, leberabacá, Jesus disse, João 4,14. Glória a Jesus, beber da água que Ele der, não vai ter sede, vai fazer uma fonte de água nele, que salte para a vida eterna. Que água que é essa? Espírito Santo. João capítulo 7, João 7, versículo 37, último dia de festa, Jesus pôs em pé e clamou dizendo, João 7,38, quem crê em mim, quem tem sede de mim beba, quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva correrão no seu ventre. João 7,39, João 7,39, ele disse a respeito do Espírito Santo, que não tinha dado por ter sido glorificado. A água, o Espírito Santo, ouvinte. Oh, glória a Deus, João 7,39, ele falou a respeito do Espírito Santo, que não tinha dado por ter sido morto, glorificado, mas a morte dele gerou o Espírito Santo sobre a terra. João 14,16, ele disse, rogarei meu Pai, Ele dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O mistério é o Espírito Santo, que a água leva o Espírito Santo para as pessoas. Chorabacalabacalabassuri-biclama, encha do Espírito Santo e leva. Efésios 5,18, 5,18 de Efésios, não embriaga com vinho que é contenda, enchei-vos do Espírito Santo. Enche do Espírito Santo, ouvinte, vai levar água com o Espírito Santo para as pessoas. Tive fome, mas comer sede. Glória a Deus, estava no vestir-me. Será que você tem dado vestido para as pessoas? Ah, eu tenho bastante vestido de casa, tenho bastante saia, tem 10, 20. Você tem repartido seu vestido aí, minha irmã? Tem repartido aí, meu irmão? Sua roupa? Ou será que está mofando as suas roupas, guardando a roupa aí, preocupando só consigo? Cuidado, ouvinte. Recapitulando a palavra de Deus. Recapitulando, Lucas capítulo 3, versículo 11 fala: quem tem 2 túnicas, reparte com os irmãos. Com glória, reparte, ouvinte. Amará teu próximo como a ti mesmo, é o mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 39 diz: amará teu próximo como a ti mesmo. O Senhor vai requerer de nós, ouvinte. Glória a Deus, tive fome de comer. Mateus 25, 35, sede. Estava no vestício, adoeci, visitaste-me. Será que você tem visitado aquelas pessoas que estão enfermas, que estão no hospital, que estão adoecidas aí? Glória a Deus, seu vizinho, seu irmão de igreja. Diz a palavra de Deus, ouvinte. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, versículo 9 fala: enquanto nós temos tempo, nós fazemos o bem a todos. Gálatas 6, versículo 10 fala: principalmente, Gálatas 6, 10, principalmente os domésticos da fé. Ouvinte, será que seu irmão tem adoecido, você tem visitado ele? Será, ouvinte? Nós temos o que visitar, ouvinte. Glória a Deus, diz a palavra de Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 13 fala: comunicar com os santos a sua necessidade. Segue a hospitalidade, oh glória! Romanos 12, 13 fala na parte C: segue a hospitalidade. A hospitalidade é visitar os irmãos que estão enfermos, às vezes na fé. Esse irmão que você conhece está enfermo, não vai na igreja mais, parou de buscar o Senhor. Você tem visitado ele? Esse irmão enfermo na fé, enfermo fisicamente. Visita, ouvinte. Dê atenção para os irmãos. Chorabacalabaclama, xiribiclama, labastiribiclama. Tenha êxito no juízo final. Tenha êxito, ouvinte. Tenha misericórdia. Recapitulando o versículo, Tiago 2,13. O juízo de Deus vai ser sem misericórdia sobre quem não tem misericórdia. A misericórdia triunfará no dia do juízo. Então Tiago 2,13 fala:
Se nós temos misericórdia com o próximo, Deus vai ter de nós um juízo final. Nós temos que entender a santa palavra de Deus. Está falando conosco esse momento, ouvinte. Tenha misericórdia. Quem tem fome, há de comer. Quem tem sede, há de beber. Quem adoece, vai visitar, ouvinte. Quem está na prisão, vai ver. Porque em Hebreus capítulo 13, versículo 2 fala, Hebreus 3,12, lembrai dos presos, como estivesse preso com ele, diz a palavra de Deus. As pessoas estão presas, às vezes não na cadeia, estão presas nas cadeias, mas estão presas às vezes nas drogas, na bebida, presas nas coisas do mundo. Vai levar a libertação, ouvinte. Labacalasta, labaclama, porque é Jesus que liberta. Oh, glória! João 8,32, conhecereis esta verdade vos libertará. Labassuri clama, labalai. Leva a libertação para esse povo que estão presos no mundo, presos na vaidade, presos nas coisas desse mundo. Leva a libertação para ser livre. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Oh, maravilha, glória a Deus. Então, ouvinte, Mateus 25,35, tive fome, deixe comer, sede, deixe beber, estava no vestíssime, adoeci, visitasse, está na prisão, fosse me ver, era estrangeiro, hospedasse-me. Será que você tem hospedado estrangeiro aí? Hospedado, não conheço aquele irmão, não conheço. Hospeda estrangeiro, ouvinte. Glória a Deus. Às vezes eu estou hospedando um anjo em sua casa, você não está entendendo? Oh, maravilha, Senhor. Ouvintes querido, vamos entender a palavra de Deus. Mateus 25,37, mas Senhor, quando tivesse fome, tivesse comer, com sede, beber, está no vestígio, estava adoecido, visitaste, na prisão fosse viver, estrangeiro nos pedaços. Quando, Senhor? Quando fizeste a um desses pequeninos, a mim me fizeste. Mas ele vai dizer para os esquerda, diz a palavra de Deus, ouvintes queridos, Mateus 25,41, ele vai dizer 25 e 41 de Mateus, vai dizer os que da parte de mim maldito para o fogo, preparar para o diabo seus adébitos, porque eu tive fome, vocês não me deu de comer, tive sede, desse beber, estava não vestisse, adoeci, não visitasse, fui na prisão, não fosse me ver, era estrangeiro, não me hospedasse. Diz a palavra de Deus. Ouvintes, vamos obedecer a palavra de Deus. Você, ouvinte, tem enterrado seu dom. Você tem um dom da revelação, dom da cura, da palavra, da ciência. Você tem um dom de obra ministerial. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 5 fala que Deus cada um chamou para uma obra ministerial. Efésios 4, versículo 11, aleluia, diz a palavra de Deus, cada um chamou para uma obra, um evangelista, outros pastor, doutor, cada um Deus chamou para um trabalho. Ele vai requerer, diz a palavra de Deus, Efésios 4,12, querendo aperfeiçoamento dos santos. Ouvintes querido, capítulo 25 de Mateus, 25 de Mateus, versículo 14, a parábola dos talentos. Um ele deu 5 talentos, outro deu 2, outro deu 1. O que deu 5 granjeou mais 5, o que deu 2 granjeou 2, e o que deu 1 enterrou. O que ele disse? Mateus 25 em diante fala, pega esse que enterrou o talento, amarra nas trevas exterior, ali haverá pranto, ranger de dente. Ouvinte, você tem enterrado o seu dom, e ouvinte, diz a palavra de Deus, que nós vamos julgar, a palavra vai julgar nós. Meu cara, eu tenho que ir para a igreja todo dia, eu tenho orado, tenho ido abrir, buscar o Senhor, eu não tenho matado, não tenho roubado. Meu cara, não estou fazendo mal posso ninguém, mas você sabe fazer o bem, não faz, tem pecado também. Ouvinte, pecado não vai para o céu não. Diz a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, versículo 17, quem sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Tiago 4, 17 fala, se alguém de vós sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Você sabe fazer o bem e não está fazendo. Você que fica com esses braços cruzados, é tempo de despertar o vídeo do sono. Canta labai. Desperta do sono, sai do pecado. Você está sabendo fazer o bem e não faz. Você tem um carro, não tem usado na obra, tem uma moto, tem usado na obra, tem uma bicicleta usada na obra. Você tem incomodado. Você aí tem condições às vezes financeiras e não faz a obra de Deus. Não tem feito bem pro próximo. Deus vai requerer tudo isso. Cuidado com o juízo final, está vindo o juízo final. Chorabacanta, labacanta, labassuri, biclama, labai. Chorabaclama, labastere, clama. Diz a palavra de Deus, ouvinte, para nós. E Deus vai julgar, ouvinte.
Não adianta escapar, não adianta correr. Glória a Deus. Vamos fazer o bem, meu ouvinte, para não estar em pecado. Glória a Deus. E o Senhor está dizendo, vai abrir outro livro. É o livro das obras, ouvinte. Vai abrir o livro das obras. O que nós temos feito, ouvinte. O Senhor vai querer de nós tudo isto. Deus vai estar dizendo, desperta do sono, ouvinte. Romanos capítulo 13. Romanos 13, versículo 11 fala, e digo isso conhecendo o tempo, que é hora de nós despertar do sono, porque a salvação está mais perto de quando aceitamos a fé. Romanos 13, 12 fala, a noite é passada, o dia é chegado, rejeita as obras trevas, vista com as armas da luz, ouvinte. E o Senhor está dizendo neste momento, oh, glória a Deus, glória a Jesus, que o justo final vai acontecer, ouvinte. E não adianta querer esconder, escapar. O dia está chegando, a hora da chegada. Primeira epístola de João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. Ouviste que vem o anticristo, muitos têm feito o anticristo. É a última hora sobre a terra, ouvinte. O tempo está curto. A hora é chegada, labaclama, suribiclama, labai. E Deus está dizendo, ninguém vai escapar do juízo final, ninguém. Glória a Jesus, glória a Deus. Todos comparecerão ao juízo final. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, ouvinte, entenda uma coisa. Ainda você tem esperança, oportunidade de você melhorar a sua vida. De você consertar perante o Senhor. Ainda você tem esperança. Porque recapitulando o versículo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. O ser humano convém morrer só uma vez. Depois segue-se o juízo. Ouvinte, nós morremos só uma vez, é juízo. Você está vivo aí? Acordado? Tem esperança ainda. Esperança você consertar a sua vida. Conserte sua vida aí. Você que tem rosto talento, desintegra o talento, vai orar. Arma, como desintegra meu talento, coloca a lenha aí. A Bíblia Sagrada diz que Timóteo recebeu um dom, enterrou o dom dele, mas Paulo exortou ele. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 6 fala, desperta o dom de Deus que existe em ti. A palavra despertar no dicionário, em grego, glória a Deus, para o grego fala, colocar lenha aí, ora, começa a orar, começa a jejuar, começa a ler a palavra, vai alimentar o teu dom, vai desenterrar. Você que está sabendo fazer o bem, não está fazendo. Você que tem não dado alimento para os que estão com fome, que está com sede, os que estão nu, vai fazer a obra. Quanto é tempo? Chorabacrema, João 9,4 diz, convém fazer a obra enquanto é dia, a noite chega e ninguém mais trabalha. Então, ouvinte, vamos consertar a vida com o Senhor. Vamos consertar, em nome de Cristo, essa pregação de juízo final. Resumidamente, ouvinte, está aí a pregação. Vamos buscar a melhora com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quero fazer uma oração com a todos. Em nome de Cristo. Vamos orar ao nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos buscar a face de nosso Deus. Vamos buscar a força de nosso Senhor para vencer as batalhas. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvinte, você aí, em nome de Cristo, a oportunidade. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus Pai, em nome de Cristo, nosso Salvador, Pai, imploramos, rogamos, encarecemos a Tua presença, Pai, em nossas vidas. Derrama o Teu Espírito Santo. Mas antes disso, Pai, perdoa esse irmão que tem rosdom, Pai, tem pecado. Esse irmão que sabe fazer o bem, não está fazendo, tem pecado. Pai, perdoa nesse irmão, vai perdoa nessa irmã, Pai. Chorava, clama, surime, clama. Pai, perdoa nos pecados meu também, Pai, em nome de Cristo. Espírito Santo vai enchendo esse irmão, vai enchendo essa irmã. Chorava, clama. É o Teu Espírito Santo que nos ajuda, Pai, a seguir a palavra. Orabacanta, alabassuri, me clama. Alabacanta, liberdade, ouvintes da liberdade, para esse Senhor te ajudar. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17 diz: o Senhor é Espírito, aonde está o Espírito do Senhor, alabaclama liberdade, alabaclama surimi clama liberdade, Espírito Santo, ninguém na verdade. Capítulo 16 e 13, João diz: quando o Espírito Santo viria, orabaclama, ele viria na verdade, ninguém na verdade, Espírito
Espírito Santo. Alabacalabassuri me clama labai. A guiando na verdade, a guiando ouvinte na verdade da palavra. Olastiri me clama labalai. A despertar a tua igreja, Pai. É a hora chegada, seu momento é chegado. Oh, mistério tremendo, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio na tua palavra. Que maravilha, Senhor, que maravilha. Alegrei o coração dessa irmã. Meu Deus, meu Pai, contra a tristeza, Pai. É vida das lutas, Pai. A luta financeira, a luta material, a luta física no corpo, a doença, Pai. A luta espiritual, Senhor. Guerra espiritual. Em passado contra os demônios que está rodeando o dedor com fúria, Pai. Mas, Senhor, vai dando vitória. Oh, glória, glória a Deus. Alabaclama, surimi, clama, labai, alabastiri, clama, labai. Aleluia, coração, meu Pai. O que nós entendemos. Salmos 16 de Salmo, versículo 11. Na parte B, na presença de nosso Deus. Alabaclama, surimi, clama, labai. Abundância de alegria. Confirma, 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 Pai. Oh, maravilha, Deus recebe essa oração, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu te agradeço, meu Pai. Oh, mistério, recebe essa oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, minha filha. Amém, minha filha Esther. Fala amém, Esther. Amém. Fala, Deus abençoe, ouvinte. Fala, Deus abençoe. Amém. Minha filha comigo está aqui, ouvintes. Ora em meu favor, nosso irmão evangelista Carlos. Ora minha filha Esther. Meu filho Esteu, minhas suas vitórias. Estamos em batalha nas casas, sempre orando pelo povo em nome de Cristo. As batalhas são grandes contra as hostes da maldade, o gado celestial, mas o Senhor está conosco. Nós entendemos que carecemos da oração dos outros. Vamos orar pelos outros em nome de Cristo. Tiago 5,16, confessar as culpas aos outros. Oramos pelos outros para que sarei. Oração feita pelo justo tem seus efeitos. Vamos orar pelos outros, ouvintes. Que Deus guarde, Deus proteja você em nome de Cristo. Que a paz seja convosco. Segundo aos Coríntios 13, versículo 13. Graças ao Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.